Fala, gente! Eu vou gravar um café tático aqui para vocês e vou usar como personagem o Luan. Por quê? Porque eu tenho informações que o Luan está treinando bem, tem se destacado, não tem balada no caso do Luan. E por que ele não pode ser aproveitado? Por que o Luan não pode ser, inclusive, titular no jogo contra o Atlético Paranaense daqui a pouco? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Vamos falar sobre a escalação do Corinthians hoje. O provável time, acho que ninguém tem dúvidas, vai ser o mesmo que venceu o Ceará por 3-1 na última rodada. Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Gabriel entre as linhas, no meio-campo, por dentro, Rony e Juliano, Mosquito e Adson abertos, e o Jô no comando de ataque. Mas eu pergunto, por que o Luan não pode ser titular desse time? O Renato Augusto, a gente sabe que, e eu inclusive avisei, que o Renato Augusto ia demorar um pouquinho mais, ia ter que ter um trabalho mais específico e mais com calma com ele para ele se readaptar ao futebol brasileiro. Ele deve entrar no decorrer da partida. E aí eu pergunto para vocês, sem o Renato Augusto de titular entrando no decorrer da partida, por que o Luan não poderia fazer essa função? Por que o Luan não poderia ser esse jogador que atuasse no lugar do Renato Augusto? E que o Renato Augusto entrasse no segundo tempo, não tem problema nenhum em relação a isso. Ele poderia entrar, o Luan sair na segunda etapa e entrar o Renato Augusto. Eu vou colocar aqui para vocês o nosso campinho na tela. Olha só, eu estou respeitando aqui a escalação do Silvinho, eu estou respeitando aqui o esquema tático do Silvinho, as peças escolhidas por ele. Vocês sabem que a minha escalação seria bem diferente dessa. Eu não iria com esse esquema, eu não iria com muitos desses jogadores que ele tem como titular, mas eu respeitei aqui Fagner na lateral, João Vitor, Gil e Fábio Santos, essa linha de 4. Respeitei o Gabriel. Eu sei que ele não vai mexer. Eu só coloquei o Luan ali no lugar do Rony. Por que o Luan não pode jogar ali no lugar do Rony? Nem que seja 45 minutos, 60 minutos, o período em que o Renato Augusto não estiver em campo, porque, na minha opinião, o Luan é muito mais jogador para ser opção no lugar do Renato Augusto do que no lugar do Jô. É claro que o Luan entrando no lugar do Jô vai render mais que o Jô, porque é impossível hoje um jogador não render mais que o Jô. O Jô está longe da sua melhor condição física, não vai voltar a ser o jogador de 2017 nunca. Bom, essa não é a conversa também desse café tático aqui. A questão é, olha aí o que eu coloquei, eu vou pegar até a bolinha aqui para vocês, para deixar aqui, ó, Luan. Ó. Por que o Luan não pode jogar aqui, hein? Chegando junto com o Juliano, o Jô ali na frente, põe o Mosquito aqui, o Adson. Por que o Luan não pode jogar, hein? Explica para mim, Silvinho, por que o Luan não pode ser esse meia no lugar do Rony? Se a visão do Silvinho é o Renato Augusto jogando ali por dentro junto com o Juliano, por que não pode ser o Luan enquanto o Renato Augusto não tem condições de jogar os 90 minutos? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu escalaria Juliano, Luan e Renato Augusto juntos. Eu escalaria, entendeu? Só que eu estou aqui, eu estou deixando de ser sonhador. Eu estou aqui colocando uma escalação para vocês que é o que o Silvinho pensa hoje, a realidade. Então, com a realidade, eu estou sendo moderado, Eu não estou nem pedindo Luan, Renato Augusto e Juliano, porque ele não coloca, não tem jeito. Ele não tem ousadia para isso, ele não tem coragem para isso. É isso mesmo, Silvinho. Você não tem coragem para escalar um time mais ofensivo. Você não tem coragem, você não tem coragem de ser ofensivo, não tem coragem de ser mais criativo, de tentar algo diferente. O Micali, por exemplo, que é um técnico que não explodiu a sua carreira, mas teve coragem de colocar numa seleção
Gabigol, Gabriel Jesus, Luan, Neymar, Renato Augusto, todo mundo junto, entendeu? Agora, por que você não pode fazer no Corinthians uma... Isso aqui não é pedir muito. Tá aí o seu Gabriel, o seu volantão, o seu volante craque, protetor da... Ele tá aí entre as linhas, tá, o Gabriel é o seu titular. Nessa escalação que eu coloquei aqui, o Gil é o seu titular. Nós não vamos mexer com o seu Gil, não vamos mexer com o seu Fábio Santos, os líderes que te orientam. Nós não vamos falar desses jogadores. Eu tô colocando aqui só o Luan no lugar do Rony. Só o Luan no lugar do Rony. Será que ele não poderia jogar no lugar do Rony? O Luan, eu tenho informações que está treinando muito bem, tá? Informações que eu tenho é que o Luan está treinando muito bem, muito bem, muito bem, se destaca em muitos treinos, que ele não tem balada no caso do Luan, ele é respeitoso com todos, aceita a reserva. O Luan não poderia jogar no lugar do Rony e no segundo tempo ele quer colocar o Renato Augusto, sai Luan, entra Renato Augusto. Não dá? Não dá para jogar Luan e Juliano ali por dentro? Ou então não entendo mais nada de bola. Essa é a verdade. Isso é uma piada. Vocês podem engolir isso, eu não vou engolir nunca, tá? Eu não vou engolir isso nunca. Esse papo furado. O Luan não poderia jogar hoje no lugar do Rony e o Renato Augusto entrar no segundo tempo? Repito, essa não seria a minha escalação. Eu escalaria o Luan, o Renato Augusto e o Juliano juntos. Eu escalaria o Piton na lateral esquerda, escalaria o Raul Gustavo na zaga, eu tiraria o Jô, eu mudaria um monte de coisa, mas eu estou aqui respeitando a escalação do Silvinho. E a escalação do Silvinho que eu estou respeitando, eu só estou fazendo uma alteração. Luan no lugar do Rony e no segundo tempo o Luan sai para entrar o Renato Augusto. Pensando como o Silvinho, tá? Mas nem isso. Hein? E o Luan vai continuar sem jogar 4 jogos sem entrar em campo. 8 jogos o Luan não atua, não atua como titular. Já há mais de um mês aí que não é titular. É brincadeira, né? É brincadeira entrar todo mundo e não entrar o Luan. Eu não estou aqui para ser advogado do Luan, para achar que o Luan é o melhor jogador do mundo. Mas, no meu modo de ver, o Luan poderia atuar por dentro, junto com o Juliano, no esquema 4-1-4-1 do Silvinho. Repito que eu estou fazendo tudo em cima do que o Silvinho faz. Não estou mexendo em nenhum outro jogador, mas é inadmissível o Luan não entrar em campo há 4 jogos. É inadmissível ele ser reserva de um time que ele poderia jogar em várias funções aí. É inadmissível o treinador enxergar o Luan apenas como substituto do Jô. Ele pode jogar ali no lugar do Jô? Se tiver as profundidades pelos lados, é claro que pode, porque um falso 9 precisa ter técnica. O Luan tem técnica para isso. Só que para você atuar como falso 9, já falei isso para vocês 1000 vezes. Os volantes precisam subir. Hoje tem o Juliano que sobe. Os laterais também precisam passar. Precisa ter jogadores de profundidade. Tem o Mosquito, agora tem o Adson. Seria interessante ver o Luan também nessa função. Eu colocaria Renato Augusto e Luan. Tiraria Jô e Rony. Esse seria o meu time, né? Para começar. Fora outras substituições que vocês sabem que eu faria. Mas eu estou aqui pensando como o Silvinho, deixando de ser um sonhador, porque o Silvinho ele é limitado, então ele tem, sai Mosquito, entra Marquinhos, não sei o quê, é a mesma coisa de sempre, E ele até se contradiz, né? Porque como é que ele deixa o jogo, todo o jogo até o fim, se arrastando, né? Fazendo um trotezinho no final? Não dá. Então, assim, eu estou aqui fazendo esse café tático em cima do Luan, tá? Em cima do Luan. Escolhi o Luan como personagem, porque ele pode atuar no lugar do Jô? Pode, mas por que ele não poderia atuar no lugar do Rony? Por quê? Porque se o treinador está pensando em colocar o Renato Augusto e o Juliano por dentro, hein? Os dois jogando ali, se a função do Renato Augusto vai ser entrar no lugar do Rony, por que o Luan não pode fazer essa função? Se o Renato Augusto faz essa função, por que o Luan não pode fazer? Por que o Luan não poderia jogar 45 minutos e depois o Renato Augusto entrar? Hein? Eu só estou pensando como o Silvinho. Só como o Silvinho. Agora, eu quero o seu comentário, tá? Deixe o seu comentário aqui embaixo em relação a esse time do Corinthians. Esquece essa questão de mudar várias peças. Eu só estou trabalhando em cima daquilo com que o Silvinho pensa, porque senão o Renato Augusto, claro, quando tiver condições totais, vai ser titular, mas eu entraria com o Raul, com o Piton, faria várias alterações ainda nesse time do Corinthians para emplacar mais rápido, porque o Silvinho ele tem um delay, né? O Adson, por exemplo, é um delay do Silvinho, demorou muito
para descobrir que o Adson tinha condição de jogar nesse time. Mas e agora, o Luan? Eu quero saber se você concorda comigo. O Luan hoje não poderia ser titular no lugar do Rony? Hein? Não poderia? Vocês sabem que eu também não entraria com o Gabriel de primeiro volante. Mas repito, esquece tudo isso. Vamos trabalhar com 4-1-4-1 do Silvinho e com os jogadores dele. Só com os jogadores dele eu só estou fazendo uma mudança, Silvinho. É uma só. É uma só. É só o Luan no lugar do Rony. Hein? Porque se o Renato Augusto joga ali, ele pode jogar também. E é a função dele. Por que não entrar ali? Hein? Por que não entrar? Deixe seu comentário aqui. Fala para mim se você concorda comigo em relação ao Luan como titular do Corinthians no lugar do Rony, tá certo? Também quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje tem pré-jogo e pós-jogo no Café do Setorista, hein? Às 15 horas, tá? Às 15 horas eu vou esperar você aqui no às 15 horas no pré-jogo e após o apito final, nós vamos ter o nosso pós-jogo aqui no Café do Setorista para falar muito, mas muito mesmo de Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, tá certo? Aí, ó, pré-jogo no Café do Setorista, às 15 horas hoje, tá bom? Aguardo você junto com os assinantes do Clube de Membros do Café do Setorista para a gente tomar um café junto e falar muito dessa partida, o que pode acontecer nessa partida entre Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Logo após o jogo, assim que o juiz apitar o fim da partida, estarei aqui com vocês para o pós-jogo do Café do Setorista de Atlético Paranaense e Corinthians. Luan sem balada, Luan treinando bem, por que não poderia ser titular no lugar do Rony, hein? Comenta aqui embaixo. E, ó, se inscreve aí no canal, hein? Rumo a 40k, 40 mil inscritos. Vamos lá, se inscreve aí no canal e deixa o seu comentário aqui se você concorda comigo ou não em relação ao Luan, tá certo? Um forte abraço. Até daqui a pouco no pré-jogo do Café do Setorista, Atlético Paranaense e Corinthians às 15 horas, o pré-jogo aqui, hein? Um forte abraço a todos. Até daqui a pouco.